Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E 2025 começa com uma boa notícia para o bolso dos brasileiros. A conta de luz começa o ano mais barata. Em janeiro vai ter o desconto de até R$ 49,00 e bandeira tarifária verde. Uma boa notícia para começar o ano. Mais de 78 milhões de consumidores vão receber um desconto na tarifa de energia elétrica em janeiro. O bônus Itaipu diminui os valores com base na quantidade de energia consumida em cada residência em 2023. O alívio na conta pode chegar a R$ 49,00. Os consumidores receberão desconto pelos meses que consumiram até 350 kWh. Serão beneficiados clientes das áreas urbana e rural. Segundo a Itaipu, o alívio na conta de luz será de R$ 17,00 em média, visto que o consumo médio mensal de energia nas casas do país é de 120 kWh. A tarifa bônus de Itaipu, referente a 2023, foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Além disso, a ANEEL confirmou que o mês de janeiro vai ser medido pela bandeira tarifária verde, o que retira cobranças adicionais da conta de luz. A medida valeu para a conta de dezembro e foi renovada pelo aumento na produção de energia. Segundo a ANEEL, houve equilíbrio de contas por geração em usinas hidrelétricas, energia solar e eólica. O aumento de chuvas também foi apontado como fator para a bandeira tarifária. Vamos agora falar de saúde. Com a chegada do verão, os casos de dengue aumentam consideravelmente devido ao aumento das chuvas em todo o país. O acúmulo de água faz com que a proliferação do mosquito Aedes aegypti se intensifique. O Brasil registrou mais de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue em 2024, segundo o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. Entre janeiro e outubro, mais de 5.500 pessoas perderam a vida devido à doença. O aumento em relação ao ano anterior foi de impressionantes 400%. E especialistas alertam para um novo pico de casos esperados entre março e abril de 2025. O verão, caracterizado por calor intenso e chuvas frequentes, cria condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O ciclo de vida do inseto, que dura de 7 a 10 dias, pode começar em qualquer recipiente com água acumulada. A fêmea é capaz de depositar até 1.500 ovos, que resistem a períodos de seca e eclodem ao entrar em contato com a água. Entre os focos mais comuns do mosquito estão os vasos de plantas, pneus, caixas d'água, bandejas de geladeira, calhas, baldes e garrafas. Uma vistoria semanal em casa, procurando e eliminando locais de acúmulo de água, é essencial para interromper o ciclo de vida do Aedes aegypti. Os sintomas da dengue incluem febre alta acima de 38 graus, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, além de fraqueza, prostração e manchas vermelhas na pele. Dores atrás dos olhos também são comuns. Diante desses sinais, é importante buscar atendimento médico imediato. A colaboração da população é crucial. Adotar medidas simples, como cobrir caixas d'água, descartar corretamente objetos que possam acumular água e manter calhas limpas, pode fazer a diferença na redução dos casos de dengue. Além das medidas preventivas, os especialistas ressaltam a importância da vacinação em larga escala. A implementação da vacina contra a dengue no Programa Nacional de Imunizações é considerada uma estratégia essencial para aumentar a cobertura e prevenir novas epidemias. E o Ministério da Justiça revelou que o PCC age em 24 estados brasileiros. Apenas o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro não têm a influência direta da facção. O primeiro comando da capital foi fundado dentro de um presídio em 1993, em Taubaté, no interior de São Paulo. Levantamento do mapa das organizações criminosas de 2024, divulgado pelo Ministério da Justiça, revelou que o PCC possui presença em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal. Apenas o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro escapam à influência direta da facção, sendo o estado fluminense dominado em grande parte pelo Comando Vermelho.
O tamanho da atuação do PCC no território nacional ultrapassa, inclusive, a presença de marcas comerciais consolidadas, como redes de fast food, que estão presentes em 23 estados e no Distrito Federal, mas não possuem unidades no Acre, Amapá e Roraima. Fundado em 93 em Taubaté, o PCC cresceu para se tornar a maior organização criminosa do Brasil. Com cerca de 40 mil integrantes e uma movimentação financeira de aproximadamente 6 bilhões de reais por ano, o grupo mantém operações tanto dentro quanto fora dos presídios. Sua principal fonte de renda é o tráfico de drogas, mas a facção também realiza atividades como roubos, assaltos e sequestros. A facção continuou a expandir sua influência, adotando uma estrutura empresarial que se estende para países vizinhos como Bolívia, Paraguai e Colômbia. Nessas nações, o PCC domina rotas de tráfico e opera braços que seguem ordens diretas e mantém uma hierarquia rígida. O crescimento do PCC também pode ser observado pelo aumento da violência em suas ações. Um exemplo recente foi o assassinato do ex-membro e delator da facção no desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo. O impacto do PCC também foi perceptível nas eleições municipais de 2024. Em São Paulo, houve acusações de envolvimento da facção em campanhas políticas. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, chegou a afirmar que integrantes do crime organizado orientaram votos a um dos candidatos adversário do seu apoiado na época. E olha só, o roubo de veículos aumentou 53% no Rio de Janeiro e chega ao maior número dos últimos 5 anos. Acompanhe. Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública mostram que o Rio teve uma piora de 3 dos 4 indicadores estratégicos. Piora nos números de roubos de carga, rua e veículos. Somente em novembro foram 3.377 casos de roubo a carros e motos em todo o estado, 53% a mais que o mesmo período do ano passado. Esse aumento expressivo aconteceu sobretudo no segundo semestre de 2024. Números mostram que a Baixada Fluminense lidera o ranking. Belfor Roxo teve mais de 1,7 mil roubos este ano. Em seguida, as áreas que mais ocorreram esse tipo de crime são Duque de Caxias, Vicente de Carvalho, São João de Meriti, Bom Sucesso, Pavuna, Madureira, Nova Iguaçu e Brás de Pina. Enquanto os roubos de veículos e carga sobem, o Rio tem homicídios em queda, marcando um número menor desde 1991. Quando procurada, a Polícia Militar diz que o combate aos roubos e furtos tem sido uma das principais metas de atuação da corporação. Já a Polícia Civil afirma que em setembro foi iniciada a segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e receptação de cargas de atividades de facções criminosas. E desde o início do seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou 32 países em 24 viagens. Para este ano estão previstas as visitas ao Japão e Vietnã em março e à França em junho, além da participação do encontro do G20 na África do Sul. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja diminuir sua agenda de viagens internacionais em 2025. Desde o início do seu terceiro mandato, Lula visitou 32 países em 24 viagens, somando 88 dias no exterior. Esse número inclui participações em cúpulas globais como o G20 e BRICS, além de visitas de Estado a países como Estados Unidos, China e Argentina. No entanto, o ritmo tem caído quando em 2023 foram 62 dias fora do Brasil e 26 em 2024. Para o próximo ano, estão previstas visitas de Estado ao Japão e Vietnã em março e à França em junho, além da participação em encontros importantes como o G20 na África do Sul, a Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos e a Cúpula do Mercosul na Argentina. Desde 2024, Lula tem priorizado viagens domésticas com o objetivo de acompanhar obras e promover programas sociais como Minha Casa Minha Vida. Outro motivo das reduções às viagens internacionais está relacionado à saúde do presidente. Lula, de 79 anos, sofreu um acidente doméstico em outubro de 2024 que resultou em um hematoma intracraniano. Após 2 procedimentos cirúrgicos, ele foi orientado por médicos a evitar voos longos. O acidente o impediu de participar de compromissos importantes como a cúpula do BRICS na Rússia e a COP29 realizada no Azerbaijão.
Outros episódios de saúde, como uma broncopneumonia em 2023 e uma cirurgia no quadril no mesmo ano, também impactaram a sua agenda. A agenda internacional de Lula para 2025 inclui visitas ao Japão, França e Vietnã, locais que fortalecem laços diplomáticos e comerciais. No Japão, a visita ocorre durante as comemorações do Ano Cultural Brasil-Japão, enquanto no Vietnã será discutida a ampliação do comércio. Na França, o foco vai ser o acordo Mercosul-União Europeia, tema de resistência por parte de agricultores franceses. Em 2025, o Brasil vai ser anfitrião de importantes encontros internacionais. No primeiro semestre, o Rio de Janeiro vai receber a cúpula do BRICS. No entanto, a participação do presidente russo Vladimir Putin é incerta devido a um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Em novembro, Lula vai liderar a COP30, marcado para ocorrer na região da Amazônia. Este evento vai ser o ponto alto do calendário internacional brasileiro, simbolizando o compromisso do país com questões climáticas e os 10 anos do Acordo de Paris. Por fim, o Brasil vai sediar a cúpula do Mercosul, no qual o local ainda vai ser definido. E o presidente Lula editou o decreto que estabelece regras e procedimentos relativos à aquisição, registro, posse, porte, cadastro e comercialização nacional de armas de fogo, munições e acessórios. Vamos ver. O documento também disciplina as atividades de caça excepcional, de subsistência, de tiro desportivo e de colecionamento de armas de fogo, munições e acessórios, assim como o funcionamento das entidades de tiro desportivo e a estruturação do Sistema Nacional de Armas, SINARME. Entre as alterações, há uma atualização na definição de alguns tipos de armas e a inclusão do atirador desportivo de alto rendimento, definido como atirador filiado à confederação ou liga nacional que cumpra calendário anual de competições e que tenha obtido classificação mínima no ranking nacional de atletas de tiro desportivo. O novo decreto determina que, para a concessão de certificado de registro, CR, de pessoa física a atirador desportivo pelo órgão fiscalizador, o interessado deverá estar filiado à entidade de tiro desportivo e comprometer-se a comprovar, no mínimo, por arma representativa de cada um dos tipos de arma autorizadas pela legislação para pessoas físicas e jurídicas. O artigo 11, que trata especificamente sobre o tema, foi atualizado e diz que são de uso permitido as armas de fogo e munições cujo uso seja autorizado em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal. O novo decreto inclui ainda novas exigências para a concessão de CR às entidades de tiro desportivo e na fiscalização de suas atividades, como isolamento acústico, quando necessário, e apresentação de plano de segurança que contenha, no mínimo, análise de risco das atividades relacionadas à circulação, ao uso e à eventual armazenagem de armas, munições e insumos para recarga. O texto diz ainda que os proprietários de armas para tiro desportivo e caça excepcional que desejarem alterar a destinação da arma para a atividade de colecionamento terão até o dia 31 de dezembro de 2025 para requerer a troca de acervo, desde que observados os requisitos relacionados à nova categoria pretendida. O novo decreto introduziu ainda o artigo 79A, que diz que, abre aspas, fica proibido o transporte de armas e munições no território nacional por colecionador, atirador desportivo ou caçador no dia das eleições, nas 24 horas que as antecederem e nas 24 horas que as sucederem, fecha aspas. Também fica proibido o funcionamento de entidades de tiro desportivo no período de eleições. E olha só, de acordo com novos dados do Ministério da Saúde, o número de atendimentos por ansiedade a crianças e adolescentes disparou quase 500% em 8 anos. Especialistas atribuem o aumento à influência de fatores ambientais e familiares. Os atendimentos clínicos e internações por ansiedade entre crianças e adolescentes de até 17 anos cresceram 465% no estado de São Paulo nos últimos 8 anos, revelando um cenário preocupante para a saúde mental dessa faixa etária. Dados somados entre 2015 e 2024 apontam que mais de 65 mil procedimentos clínicos ambulatoriais e 992 internações relacionadas à ansiedade em menores de idade. Especialistas atribuem o aumento à influência de fatores ambientais e familiares, como a convivência em lares onde os próprios pais enfrentam quadros de ansiedade ou depressão.
Segundo o Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, esse ambiente pode criar um círculo vicioso que impacta diretamente o comportamento das crianças. Pesquisas apontam ainda que a coexistência de ansiedade e depressão na infância e adolescência pode agravar problemas na vida adulta, como distúrbios do sono e obesidade. Estima-se que entre 10 e 20% dos jovens brasileiros de 10 a 19 anos enfrentam problemas de saúde mental, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Para lidar com a ansiedade, especialistas recomendam hábitos saudáveis que ajudam a promover o bem-estar, manter uma rotina de sono adequada, estimular atividades ao ar livre durante o dia, adotar uma alimentação equilibrada e limitar o uso de telas eletrônicas. Esses cuidados simples podem contribuir para uma vida mais saudável e tranquila para crianças e adolescentes. E a taxa de desocupação recuou para 6,1%, a menor da série histórica de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Além do aquecimento do mercado de trabalho que vem sendo sustentado, os números incluem ainda as contratações do comércio para as vendas de fim de ano. A taxa de desocupação no Brasil alcançou pouco mais de 6% no trimestre, encerrado em novembro de 2024, conforme dados divulgados pelo IBGE. O número representa o menor patamar registrado para o período desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua em 2012. O levantamento do IBGE apontou uma redução de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, que foi de 6,6% e de 1,4 ponto percentual em comparação ao mesmo período de 2023, quando a taxa era de 7,5%. Atualmente, mais de 6 milhões de pessoas estão desocupadas, uma queda de 7% no trimestre e de 17,5% no ano. A população ocupada no Brasil atingiu um recorde histórico de quase 104 milhões de pessoas. Em relação ao trimestre anterior, o crescimento foi de 1,4% e no ano a alta foi de 3,4%. O nível de ocupação, que mede o percentual de pessoas trabalhando em relação à população em idade ativa, subiu para quase 60%, também o maior da série histórica. A taxa de subutilização da força de trabalho, que considera pessoas desempregadas, subocupadas ou disponíveis para trabalhar, mas sem procurar emprego, recuou para pouco mais de 15,2%. Esse índice é o menor desde dezembro de 2014, quando foi de quase 15%. A população subutilizada caiu para quase 18 milhões, uma redução de cerca de 4% no trimestre e de 11% no ano. Entre os desalentados, que são considerados aqueles que desistiram de procurar emprego por acreditarem que não vão conseguir encontrar uma vaga, houve estabilidade no trimestre com quase 3 milhões de pessoas, mas uma queda de cerca de 10% no ano. O mercado de trabalho no setor privado alcançou cerca de 53 milhões de empregos, um recorde na série histórica. Houve um aumento de pouco mais de 1% no trimestre e mais de 4% no ano. O número de empregados com carteira assinada cresceu para mais de 39 milhões, alta de 1,3% no trimestre e 3,7% no ano. Já os empregados sem carteira assinada somaram mais de 14 milhões, com estabilidade no trimestre e um crescimento de cerca de 7,1% no ano. No setor público, o número de empregados chegou a quase 13 milhões, representando um aumento de 5,6% no ano, enquanto os trabalhadores por conta própria atingiram quase 26 milhões, uma alta de 1,8% no trimestre. O número de trabalhadores domésticos também cresceu, chegando a 6 milhões, um aumento de 3,2% no trimestre. A taxa de informalidade foi de 38,7%, o que equivale a mais de 40 milhões de pessoas. Houve leve redução em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2023. O rendimento real habitual dos trabalhadores ficou em R$ 3.285. A massa de rendimento habitual, que totalizou mais de 332 bilhões, foi a maior já registrada, com um crescimento de cerca de 2% no trimestre e 7,2% no ano. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social definiu o calendário de 2025 do programa Bolsa Família. O benefício atende famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com renda mensal de até R$ 218 por pessoa.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome definiu o calendário de 2025 do programa Bolsa Família. Os pagamentos terão início no dia 20 de janeiro do próximo ano. A data exata do recebimento dos valores depende do último dígito do número de identificação social, UNIS, indicado no cartão do Bolsa Família. As famílias beneficiárias que possuem UNIS com o final 1 receberão os valores no primeiro dia do pagamento. As com UNIS de final 2 poderão acessar o recurso no segundo dia do calendário e assim sucessivamente. As sequências das transferências continuam nos dias úteis até chegar o beneficiário com UNIS cujo último dígito é 0. Os valores são disponibilizados para movimentação nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. As datas são estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pela gestão do programa, e pela Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos. Para evitar perda do benefício, os dados sobre a renda da família e os documentos de cada pessoa que vive na mesma casa devem ser atualizados no Cadastro Único a cada 24 meses, ou seja, 2 anos. Para isso, as pessoas responsáveis pela família devem ir a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou posto de atendimento do Cadastro Único, e atualizar as informações cadastrais. E veja a seguir, queda nas doações de leite humano preocupam estados. E ainda, vamos ver como concretizar as metas de 2025. Nós voltamos já. E nós estamos de volta com mais notícias para você. Após o fim de ano, os bancos de leite estão com os estoques baixos. 1 litro de leite doado pode alimentar mais de 10 bebês em um único dia, principalmente os recém-nascidos prematuros ou com baixo peso e que não podem ser alimentados diretamente ao seio. Acompanhe. Durante o período de festas de fim de ano, muitas pessoas saem de viagens de férias. O que é diversão para uns acaba sendo problema para outros, principalmente para quem está em hospitais, já que os bancos de sangue e leite humano ficam baixos por falta de doadores. A situação está crítica no banco de leite do Hospital Regional. Vários bebês estão internados aqui na unidade e precisam do leite materno, alimentação tão essencial para os recém-nascidos. Nosso estoque ele está bem baixo, nós temos menos de 3 litros de estoque. Nossa coleta ela está girando em torno de uns 20 a 30 litros por mês e nós deveríamos coletar em torno de 120. Nesse período a gente vê uma redução significativa das doações. Muitas doadoras viajam, ou recebem a família em casa e não tiram leite, então a gente acaba tendo uma redução bastante importante da doação de leite. São 10 bebês na UTI neonatal, mais os 20 bebês da unidade intermediária, mais a unidade canguru, mas com o número de pacientes que tem hoje em torno de 30. A responsável técnica do setor explica quem e como podem ser feitas as doações no banco de leite da unidade hospitalar. Para doar, a mãe precisa estar amamentando o próprio filho, ter excedente de produção, quer dizer, o bebê ela tem mais leite do que o bebê dela mama, sobrar leite, e ela ter feito pré-natal. E ela entra em contato com o banco de leite, no 3378-2715, nós fazemos o cadastro e agendamos a visita para ir na casa dela, porque nós vamos levar o material, ensinar ela a tirar o leite e armazenar, e toda semana a gente vai passar para buscar. Existem algumas regras para ser doadora, visando garantir a saúde dos bebês. Por isso, fique atenta às orientações da especialista. Primeiro, a mãe precisa ter feito pré-natal, porque a triagem das doadoras é feita através dos exames de sorologia do pré-natal. Então, ela precisa estar saudável, estar amamentando, e no momento de retirar a gente já ensina, leva touca, leva máscara, a questão da higiene das mãos, da higiene das mamas, a gente já leva o frasco específico para armazenar esse leite, para não ter risco de perder, e esse leite precisa ficar congelado até nós passarmos para buscar. É totalmente seguro. A mãe vai fazer a ordenha em casa, no momento que for mais cômodo para ela, que for mais tranquilo, e vai estar armazenando esse leite e a gente vai passar para buscar. Ela não precisa nem vir até o banco de leite. E a partir deste ano, cães e gatos domésticos de todo o Brasil poderão ter uma carteira de identidade. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o RG dos Pets vai ajudar no controle de doenças e no combate aos maus-tratos.
O Edivaldo explica que falta o governo federal terminar a implantação do sistema para que comece o cadastramento do RG do animal doméstico. O governo está concluindo, então, acredita-se que até o final do ano agora esteja finalizada a parte então de teste do sistema da plataforma digital que vai ser disponibilizado para os estados e para os municípios, e acredito que a contar do ano que vem já esteja disponível. Essa lei nós enxergamos ela com bons olhos, acredito que é um fator muito positivo, porque vai trazer então um cadastro de forma nacional para todos os animais. Isso vai fazer com que a gente tenha esses bancos de dados perdidos, onde cada município tem o seu próprio banco de dados, e a gente acaba com que a gente tenha todos esses dados em um só lugar. Isso vai facilitar muito, a partir do momento que esse tutor pode viajar, pode transferir esse animal para outra pessoa. O último censo animal foi realizado em 2021. Na época, Campo Grande tinha 280 mil animais domésticos. Agora a estimativa é de 314 mil. O RG nacional vai trazer muitas vantagens. Um animal que encontra-se em via pública, um animal que foi encontrado solto em um lugar adequado, inadequado, um animal que esteja sofrendo maus tratos, então isso vai conseguir identificar quem é o tutor e responsabilizar o mesmo. Quando o RG nacional estiver disponível, o tutor ainda tem a opção de implantar este microchip aqui no animal, o que vai ajudar ainda mais na identificação. Um vem a somar com o outro. O cadastro vai ter uma finalidade, acho muito importante, de nível global. Então isso vai ser possível que o tutor tenha acesso através da sua conta Gov, que ele transfira para outra pessoa, que ele deixe um cadastro bem completo e insira o microchip nisso. Então ele é um adjunto um do outro, para que os dois possam atuar juntos. A microchipagem pode ser feita de graça na Subsecretaria de Bem-Estar Animal. E olha só, de acordo com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, mais de 185 mil registros de nascimento foram feitos até agora no país. E os nomes compostos foram os mais registrados nos cartórios do Brasil. Acompanhe. De acordo com o levantamento divulgado pelo Portal da Transparência do Registro Civil, mantido pela Arpen Brasil, Helena, com 24.532 e Miguel, com 23.917 registros, foram os nomes mais escolhidos no ano de 2024. A Arpen destacou que os nomes curtos continuam a dominar os registros nos cartórios do país. Nesse ano foram registrados mais de 185 mil nascimentos no país e dos nomes compostos, Maria Cecília e João Miguel foram os que mais tiveram registros. Os nomes são escolhidos não apenas porque refletem o gosto individual dos pais, mas também traduzem as influências culturais, religiosas e também da mídia, que desempenham um papel fundamental na formação dessas referências das famílias. De acordo com a Arpen Brasil, além dos nomes terem sido escolhidos para recém-nascidos, eles também foram registrados por pessoas adultas. Isso porque a nova Lei Federal 14.382/22 permite a qualquer pessoa com 18 anos ou mais a alterar o seu nome em cartório, independentemente do motivo e sem necessidade de procedimento judicial. E em 2024, Dourados registrou quase 500 casos de dengue confirmados e 4 óbitos, sendo que um ainda está sendo investigado. E neste período de férias, os proprietários de imóveis devem ter atenção especial quando ficarem muito tempo longe de casa. Em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 19.473 casos prováveis de dengue, sendo 16.207 casos confirmados, de acordo com os dados apresentados no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. Foram 32 óbitos confirmados em decorrência da doença e outros 17 estão em investigação. Em Dourados foram 1.997 notificações de casos de dengue, sendo 497 deles confirmados, 4 óbitos relacionados à doença e 1 em investigação. O trabalho do CCZ durante o ano foi intenso e alcançou todos os bairros e distritos do município, com visitas domiciliares em ações de combate à dengue. Nós tivemos também ações de mobilização em escolas, empresas, com palestras, ações educativas, e é um trabalho que é muito importante para que a gente possa levar orientação à população, mesmo que o assunto dengue já seja um assunto um tanto quanto conhecido, mas a gente precisa intensificar essa conscientização da população. Todo caso notificado de dengue
dengue, zika ou chikungunya, ele é preconizado pelo Ministério da Saúde que a gente faça o uso do carro fumacê. Então, todas as notificações que chegam até o CCZ, é feito esse trabalho de bloqueio químico, que nós chamamos, com o carro fumacê. Dourados foi o primeiro município brasileiro a disponibilizar a vacina para toda a população na faixa de 4 a 59 anos, com uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o laboratório japonês Takeda Pharma, produtor da vacina Qdenga, para imunizar cerca de 150 mil pessoas com as 2 doses previstas no esquema vacinal. Embora esse número não tenha sido alcançado, quase 127 mil douradenses haviam recebido ao menos a primeira dose da vacina até dezembro do ano passado. A vacinação, ela contribuiu e esperamos que esse ano contribua ainda mais com essa redução dos casos positivos de dengue no país, né, em geral, né, especialmente aqui em Dourados, que a gente foi a pioneira em fazer esse trabalho de vacinação. A coordenadora do CCZ explica que alguns cuidados devem ser tomados nas residências, sendo que em janeiro muitas pessoas saem de férias por muitos dias. Então, se você vai sair de casa, deixar muitos dias a casa fechada, deixar uma água sanitária no ralinho, né? Se tiver alguém que vá cuidar do seu imóvel, dar descarga nos vasos sanitários, os vasos de planta também, não deixar com o pratinho, porque ali pode se desenvolver, proliferar o mosquito, ser um criadouro, né, propício para o mosquito. As piscinas também, né, sempre tratada conforme a recomendação do fabricante com os produtos para esse cuidado, e é isso que a gente precisa. E também não descartar lixo de forma incorreta, né? E muita gente já pensa nas metas para 2025, mas como transformar os planos em ações concretas? A nossa equipe foi atrás de respostas e ouviu um especialista para entender como dar o primeiro passo rumo às conquistas. O ano de 2024 nem terminou, mas muita gente já começou a pensar no que alcançar em 2025. Planejar as metas para o próximo ano pode ser o primeiro passo para transformar sonhos em realidade. Trabalhar e conseguir minha casa. Academia, né? Guardar um pouco de dinheiro para curtir com a gata e o que vier é lucro, basicamente. E você, qual a meta para 2025? Ser feliz, ter saúde, né? Investimento que é bom aí para o futuro e concluir a faculdade. A gente está traçando as metas ainda, né? Que são muitas. Planejar o ano seguinte pode parecer desafiador, mas com algumas estratégias simples é possível organizar as metas e aumentar as chances de sucesso. Tudo, é claro, acompanhado de foco, organização e persistência. Uma vez o planejamento feito, é hora de colocar em prática o que já está no papel. E para isso é preciso vencer desafios, como a procrastinação, aquela vontade de deixar tudo para depois e que acaba resultando em estresse, culpa e perda de produtividade. Planejar também significa saber lidar com imprevistos. Flexibilidade e foco são palavras-chave para não desanimar diante das dificuldades. Nesses casos, é fundamental ser persistente e, na hora de escolher as metas, traçar algo que seja alcançável. Uma das coisas que mais pega hoje, na verdade, os brasileiros é a tal chamada da procrastinação. Então é aquele negócio assim, ó, segunda-feira eu começo a academia, hein? E essa segunda-feira nunca chega, né? Segunda de que mês, de que ano? Para que você possa atingir realmente, você tem que colocar o quê? Data. Dia certinho tal, dia, mês e ano e, se possível, até hora. Com organização, metas claras e uma dose de disciplina, 2025 pode ser um ano de muitas conquistas. E o segredo para isso? Começar agora. Olha, eu acho que a principal dica que eu posso dar para quem está aqui nos assistindo é o quê? Não desistir, é ser persistente e, se não ficar às vezes perfeito, pelo menos o básico ali, ou da forma que você conseguiu, você seja grato por isso. Isso vai te dar motivação constante para que você possa sempre o quê? Sempre você caminhar a atingir essa totalidade. Então, é melhor fazer da forma que você pode, do que às vezes você esperar um momento exato e às vezes ele pode nunca chegar. Então seja persistente e creia que 2025 vai ser um ano muito abençoado e que todos nós realmente possamos atingir mais e mais sonhos, mais e mais metas para o nosso dia a dia e principalmente para o nosso ano que se inicia. E o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, bateu um recorde de passageiros em 2024. No período de festas e viagens de fim de ano, quase 4 milhões de pessoas foram transportadas.
O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou no ano de 2024 um novo recorde histórico de passageiros transportados. A soma deu mais de 43 milhões e meio de viajantes. O recorde anterior de passageiros havia sido registrado em 2019, quando 43 milhões de pessoas desembarcaram ou embarcaram pelo aeroporto em Guarulhos. Apenas no mês de dezembro foram transportados 3 milhões e 900 mil passageiros em cerca de 22 mil pousos e decolagens. Os números foram impulsionados pelas festas de fim de ano, que movimentaram 8% a mais de pessoas no aeroporto na comparação com a média dos demais meses do ano. Entre os destinos nacionais mais procurados em dezembro, Recife ficou em primeiro lugar, seguido de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Dentre os destinos internacionais, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, são os mais procurados. Miami, Lisboa, Bogotá, Madrid e Roma completam a lista. Em média, passaram pelo aeroporto mais de 119 mil passageiros por dia em 2024, que viajaram em um dos 820 voos diários para mais de 100 destinos internacionais e nacionais. E olha só, a Bahia é o destino preferido dos brasileiros que desejam viajar nas férias durante este período de alta temporada. Isso é o que mostra um levantamento do Ministério do Turismo e Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados. De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, a Bahia é o destino mais procurado pelos brasileiros que desejam curtir as férias neste período de alta temporada. De acordo com este levantamento, o estado lidera o ranking e foi selecionado por 16% dos brasileiros entrevistados, ficando à frente de São Paulo e Rio de Janeiro. A Bahia chama a atenção por suas belas praias, saborosa culinária, também rica cultura e patrimônio arquitetônico. Salvador continua sendo o destino mais procurado pelos brasileiros. A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, a Setur, estima a arrecadação de 10,3 bilhões de reais com a chegada de 6,7 milhões de turistas no estado durante este período de verão. Na última temporada, o estado recebeu 6,5 milhões de turistas que geraram aproximadamente 10 bilhões de reais em receita para o estado. Na temporada de cruzeiros, que vai até o próximo dia 23 de abril do ano que vem, estão programadas 82 atrações nos portos de Salvador e Ilhéus, além de operações que devem acontecer também em Porto Seguro, Itacaré e também em Cairu, com estimativa de receber cerca de 300 mil visitantes. Quando o assunto são os voos, o Aeroporto Internacional de Salvador, o maior do estado, pretende receber até março de 2025 mais de 18 mil pousos e decolagens que devem acontecer. A previsão é de que mais de 2,6 milhões de passageiros passem pelo terminal, caso se consolide o mesmo nível de ocupação dos voos em relação aos anos anteriores. E a você que está ainda sem destino para curtir essas férias de verão, eu te convido a vir conhecer as belezas naturais do nosso estado e também a conhecer a nossa saborosa culinária, além do nosso patrimônio histórico e cultural. Realmente um ótimo destino para quem quer viajar. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais.